Crisanta começa a chorar e passa mal diante de Esmeralda. Esmeralda tenta acalmá-la. Crisanta olha para a camponesa com uma ternura imensa e diz que já se sente bem. Ela comenta que Esmeralda é bonita como o nome. Os peões demonstram seu talento na arena. Adrian levanta a mão novamente. Graziella gargalha, encantada. Ofélio bufa de inveja. Rodolfo elogia, dizendo que Adrian é um ótimo vaqueiro. Fátima, sempre desagradável, insinua que isso dali não tem a menor importância. Branca percebe que Crisanta está voltando. Graziella reclama por ter que ficar sentada o tempo todo. Fátima ressalta que José Armando ainda não apareceu. Crisanta informa a Branca que não conseguiu aconselhar Esmeralda e pede para ir para casa. Firmino comenta com Dominga que deseja que Esmeralda não demore. A parteira insinua que a camponesa pode acabar ficando na fazenda para sempre e diz que vai ficar feliz com a felicidade dela. Fátima aponta a Esmeralda para Graziella. A patricinha lembra que aquela é a rival que sujou sua blusa. Fátima conta para a filha que viu José Armando e Esmeralda juntos. A patricinha acha que o noivo queria apenas comprar limonada, mas logo Fátima e Graziella veem José Armando perto de Esmeralda de novo. José Armando pede mais limonada e propõe um brinde aos peões. Fátima exige que Graziella se aproxime para averiguar o que está havendo, comentando que os peões também parecem encantados com a moça. Graziella sente ciúme, mas de Adrian, que está olhando. Fátima diz que Esmeralda é uma oferecida. José Armando e Esmeralda ficam a sós por um instante. Fátima exige que a filha faça algo. A patricinha diz que não quer se rebaixar. Mas a bruxa afirma que Graziella precisa começar a defender o que lhe pertence. Graziella vai a contragosto. José Armando diz para Esmeralda que não vai voltar para a capital. Ela continua achando que o amor deles não é possível, mas ele garante que nada vai separá-los. Graziella aparece e se declara para José Armando na frente de Esmeralda. Ela se vira para a camponesa e diz que é a noiva dele. Esmeralda afirma que já sabia. Graziella comenta que vai voltar para a capital porque o casamento será em 2 meses. A patricinha começa a provocar Esmeralda, dizendo que a rival é uma simples caipira que não tem por que saber da vida dos patrões. José Armando exige que ela cale a boca. Graziella ataca a aparência de Esmeralda, dizendo que os brincos não combinam com ela e que a rival tem um péssimo gosto. José Armando fica irritadíssimo. Graziella continua, dizendo que Esmeralda é uma brega que não sabe se arrumar. José Armando segura Graziella pelo braço e a tira dali à força. Esmeralda chora e Florzinha corre para consolá-la. A camponesa admite que acha que Graziella tem razão. Fátima e Branca esperam os jovens. Graziella volta e avisa que vai para casa grande, pois já está com dor no pé. Rodolfo percebe que José Armando discutiu com Graziella, mas ele desconversa. Adrian observa a amada indo embora. Graziella diz para Florzinha que José Armando garantiu que não iria embora, mas deduz que ele mentiu. Florzinha acha que ele ainda não terminou com Graziella. Esmeralda decide parar de chorar e diz que deseja ficar apenas com as boas lembranças. Graziella pensa em Adrian. Ela admite para si mesma que sente algo pelo peão, mas diz que não pode decepcionar a família. Ela acha que não saberia ser esposa de um vaqueiro. Por isso, Graziella decide lutar por José Armando, comentando consigo mesma que ninguém pode tomá-lo dela. Ela deseja ir embora logo para esquecer Adrian para sempre. Dionísio oferece limonada para Rodolfo, que aceita. Esmeralda escuta o nome de Rodolfo e gela. Ele se irrita ao ver a pobretona ali e diz que não quer ela em suas terras. Dionísio tenta defendê-la, mas Rodolfo decide afrontá-la. Ele exige que Esmeralda passe a obedecê-lo. Ela não consegue se explicar. Rodolfo joga toda a limonada fora e destrói a barraca de Esmeralda. Ela fica chocada. Melésio volta nesse momento. Ele vê toda a limonada no chão e avisa que não foi ele quem derrubou. Esmeralda sai correndo. Dominga ainda sonha acordada, achando que Esmeralda vai ser tratada como uma jovem rica e que vai adorar a família. Ou se vai! De repente, Esmeralda entra na cabana aos pandarecos e conta que Rodolfo a expulsou do rodeio e foi humilhada de novo. Dominga percebe que Esmeralda tirou os brincos e reclama, mas Esmeralda não consegue parar de chorar, dizendo que não quer ver Rodolfo jamais. José Armando esculhamba Graziella para Branca.
Branca culpa o filho por tudo isso, mas José Armando afirma que Graziella não tem direito de maltratar seu Ninga. Branca sugere que o filho perdoe a noiva. José Armando avisa que vai falar com Rodolfo e Graziella agora mesmo. Branca fica apavorada. José Armando deixa bem claro que vai desistir do casamento. Ele deixa a mãe sozinha e encontra a Crisanta. Ele desabafa com a governanta, dizendo que está cansado e que ninguém respeita suas decisões. Crisanta pergunta se José Armando tem algo com Esmeralda. Ele confirma, voltando a dizer que ama a camponesa. José Armando diz que Esmeralda é doce e carente e confirma que foi Dominga quem a criou. Para finalizar, ele conta para Crisanta que ele e Esmeralda nasceram no mesmo dia. Crisanta quase desmaia e, com essa informação, ela comprova definitivamente que Esmeralda é a filha biológica de Branca e Rodolfo. Vamos para um flashback de várias cenas que passaram desde o começo da novela. Dominga faz o parto de José Armando. Rodolfo esclarece que quer um filho homem. Dominga fala para Crisanta que a criança da Casa Grande nasceu morta. Rodolfo segue na expectativa de receber seu primeiro herdeiro. Crisanta sugere que elas troquem as crianças. A parteira aceita a troca. Crisanta entrega os brincos de Esmeralda para Dominga. Rodolfo segura José Armando, achando que é seu filho. Dominga percebe que Esmeralda está viva. Fátima aconselha Graziella a ser dona da fortuna da família. Branca e Crisanta voltam à fazenda. José Armando conhece Esmeralda na montanha. Fátima ordena que Graziella mantenha o namoro. José Armando elogia a beleza de Esmeralda. Adrian e Graziella se conhecem e não gostam um do outro. Esmeralda comenta que Lúcio é seu guia e que deseja conhecer o rosto dele. José Armando beija Esmeralda na gruta. Rodolfo exige que a camponesa não apareça na fazenda. Graziella chicoteia Adrian. Ele a beija. Dominga pede para Esmeralda colocar os brincos para a festa. Ela deseja que os donos da Casa Grande tenham uma grande surpresa. Crisanta vê os brincos em Esmeralda no rodeio. José Armando faz Crisanta comprovar a verdade sobre seu nascimento. De volta ao presente, José Armando fala para Crisanta que se sente inexplicavelmente ligado a Esmeralda. Ela não entende o motivo de Dominga ter mentido sobre a morte da criança. José Armando confirma para Babá que conheceu o verdadeiro amor e faz Crisanta chorar. Fátima diz para Graziella que o ato de José Armando não tem justificativa. A megera reclama que a filha ficou assistindo os vaqueiros enquanto outra quase levava José Armando. Graziella grita com a mãe. Fátima exige respeito e avisa que precisa saber mais sobre Esmeralda, pois pressente uma grande rivalidade. Esmeralda conta para Dominga que também foi humilhada por Graziella no rodeio e comenta que deve ter parecido ridícula. Dominga obriga a Esmeralda a colocar os brincos de novo. A camponesa reclama, dizendo que não quer que ninguém mais ria dela. Dominga lamenta por seu plano no rodeio ter dado tudo errado. Esmeralda então conta que Crisanta a viu com as joias. Dominga pergunta o que aconteceu. Esmeralda diz que a governanta perguntou muito sobre sua origem e que ficou impressionada com os brincos. Ela revela que citou o nome de Dominga para Crisanta. Dominga percebe que nem tudo está perdido. Branca desabafa com Crisanta, dizendo que José Armando segue louco por Esmeralda. Ela teme uma tragédia. De repente, Branca percebe que Crisanta está pálida. Crisanta, em choque com o que descobriu, nem consegue falar uma palavra. Branca exige saber sobre o que Esmeralda e ela conversaram. A governanta mente, dizendo que apenas sentiu pena de Esmeralda. Branca concorda, lembrando que Esmeralda quase lhe causou compaixão. Ao ouvir isso, Crisanta quase desmaia. Branca a segura e decide chamar José Armando. A governanta apenas reitera que a criança estava morta, delirando praticamente. Um peão comenta que Adrian se saiu bem no rodeio. Adrian admite pro colega que não consegue esquecer Graziella e confessa que sente ciúmes dela. Ofélio provoca o músico, insinuando que Adrian gosta de ser snob. O colega peão sugere que Ofélio não se meta com Adrian. Ofélio deixa claro que deseja o cargo de Adrian. Graziella pensa em Adrian. Ela admite para si mesma que ele é corajoso e másculo e que deseja sentir o calor do corpo dele. Ela acha que está ficando maluca. Graziella lembra que Fátima tem razão. Ela não pertence ao mesmo mundo do pobretão e anuncia para si mesma que não vai se deixar levar por essa loucura. José Armando examina Crisanta e percebe que ela está com a pressão alta.
Ele pergunta se ela teve algum aborrecimento ou preocupação. Ela nega. Branca explica que a babá passou mal de repente. Adrian descobre que Rodolfo humilhou Esmeralda no rodeio. Ele se revolta por Dionísio não ter feito nada. Adrian fala para Florzinha que era capaz de dar um soco no velho. Ela exige que o irmão não se meta em mais confusão. Florzinha explica que Dionísio não podia fazer nada. Ela então conta para Adrian que Graziella também insultou e humilhou Esmeralda. Adrian deduz que Graziella sentiu ciúmes de José Armando. Florzinha conta tudo o que aconteceu, dizendo que Graziella chamou Esmeralda de ridícula. Florzinha chama a Patricinha de nojenta. Graziella procura José Armando e pede perdão a ele pela cena na barraca. Ele segue reprovando a atitude dela. Ela admite que errou e que está sem graça. José Armando insinua que o noivado dos dois vai de mal a pior. Graziella anuncia que está disposta até a pedir perdão para Esmeralda. Ele responde que o mal não se repara com uma desculpa. Ela sugere que ele não seja tão severo e pensa em se ajoelhar diante dele. Adrian fica em pânico, se tremendo todo. Ele acha que é apenas uma diversão para Graziella e deseja confrontá-la. Graziella sugere que José Armando não guarde tanto ressentimento. Ele decide esquecer o que houve. Ela se anima, dizendo que eles nasceram um para o outro e deseja nunca se separar dele. Dominga sugere que Esmeralda durma. A camponesa lamenta, dizendo que não devia ter escutado Lúcio e que o doutor tinha razão sobre José Armando. Dominga insinua que Lúcio é um intrometido. Esmeralda ainda acha que o doutor a vê como uma filha. Dominga avisa que ainda vai aprontar uma com o mascarado e que não pretende morrer tão cedo só para dar o luxo a ele. Esmeralda admite que não gostaria de morar com Lúcio, pois a casa dele é deprimente. Dominga volta ao seu plano. Ela diz que Esmeralda vai se casar com José Armando e morar na casa grande. A camponesa reitera que Rodolfo a odeia. Dominga sugere que Esmeralda conte a José Armando o que Rodolfo fez. Esmeralda não quer causar confusão. Rodolfo conta para Branca que a fazenda vai de vento em popa. Ele também revela, como se não fosse nada, que tirou a cega de seu caminho. Ele admite que desperdiçou toda a limonada e Branca fica fula da vida. Esmeralda pergunta a Dominga se os brincos pertenciam à família de Rodolfo. Branca diz ao marido que ele exagerou. Ele afirma que já tinha avisado Esmeralda. Rodolfo anuncia que todo o povoado lhe deve obediência e chama Esmeralda de caipira esfarrapada. Branca diz que Esmeralda merece mais compaixão, mas o fazendeiro avisa que não se comove com a desgraça alheia. Ele lembra que Esmeralda e José Armando conversaram e deixa claro que não vai permitir que ela se aproxime de sua família. Dominga mente para Esmeralda, dizendo que os brincos chegaram às suas mãos por um poder sobrenatural. Ela fantasia, inventando que os brincos eram olhos de cobra. Esmeralda corta, dizendo que não é mais boba. Dominga pede para a protegida não ficar brava. Esmeralda volta a se sentir culpada, dizendo que se sente mal ao pensar que pode roubar José Armando de Graziella. Ela acha que a rival ama o bonitão. Graziella conta para Fátima que está tentando se reconciliar com José Armando. A megera fica feliz e sugere que a filha leve José Armando na rédea curta. Fátima já vai preparar tudo para o casório e diz que só vai dormir tranquila após a cerimônia. À noite, Graziella escuta pedras na janela de novo. Ela se levanta e vai à varanda. Adrian não espera e entra no quarto da Patricinha. Ela fica com medo de ser vista. O peão reclama por ela ter saído para procurar José Armando e pergunta o que ele significa para ela. Ele diz que não consegue entendê-la, que ela o leva do céu ao inferno e pergunta se ela está apenas brincando. Ela pede para ele soltá-la. Adrian confessa que não aguenta mais respirar sem ela. Graziella se defende, dizendo que não prometeu nada para ele, mas ele insiste, dizendo que vê amor nos olhos dela. Ele pede para vê-la em um local reservado. Graziella acha que esse romance seria uma loucura e exige que Adrian se afaste. Ela consegue dispensar o peão, que sai de lá chateado. Escondido, Ofélio vê tudo. Jacinta pede para Tula fazer um doce. Crisanta vai ao quarto de Graziella e conta que José Armando saiu cedo. Ela também revela que Rodolfo foi marcar o gado. A Patricinha diz que deseja passear pela fazenda.